Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre uma verdadeira obra-prima, o filme A Caça, de 2012, que contou com a direção do dinamarquês Thomas Vinterberg, grande autor dinamarquês que já atuou em movimento cinematográfico ao lado de ninguém menos que Lars von Trier. Então vamos lá, gente. Eu já vou começar a falar sobre o filme A Caça, que traz ali uma série de acepções sobre o mal transpassado no mundo, como vocês vão ver. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se ao fim dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o filme A Caça, obra-prima do diretor dinamarquês Thomas Vinterberg, de 2012. Vamos lá. De que trata A Caça? Imaginem vocês uma cidadezinha não determinada, em algum lugar da Dinamarca. Há algo de errado no reino da Dinamarca, para nós retomarmos a colocação de Hamlet de Shakespeare. Bom, imaginem uma cidadezinha no interior da Dinamarca, em algum lugar da Dinamarca, e você tem ali, nesse estado de bem-estar social dinamarquês, com impostos progressivos, com habitação para todos, com saúde pública, com educação pública, algo que poderia ser tido como utópico, da ordem mesmo da utopia realizada nesse mundo. A questão é que existe um ser chamado humano que habita essa utopia. Então nós temos, todos e cada um de nós, todas e cada um de nós, cada uma de nós, temos a capacidade para desencapar o fio da utopia e trazer a dimensão, não só da solidariedade, da amizade, mas também a dimensão do egoísmo e da maldade. E vocês vão ver que A Caça de Thomas Vinterberg vai justamente à caça do recrudescimento da maldade até que ela alcance os círculos mais infernais. Bom, toda a história de A Caça orbita ao redor das aventuras e das desventuras do professor de jardim de infâncias, Lucas. Lucas é um homem, aí eles vão falar, Flávio, é comum na Dinamarca haver homens trabalhando como professores de jardim da infância? Pessoal, aqui no Brasil, ou na verdade lá no Brasil, já que eu estou, às vezes eu me confundo, já que eu estou fazendo essa resenha agora já em outro país, aqui no Brasil ou lá no Brasil é comum que professoras encampem ali o jardim da infância. Isso diz respeito a uma tradição mais patriarcal, machista, em que mulheres devem ficar mais próximas das crianças. Mas em países com mais arejamento, para além do patriarcalismo, homens também podem trabalhar, é claro, cuidando das crianças. Muito bem, o Lucas está lá, ele é um professor popular, brinca com as crianças e tudo mais. E a câmera do Thomas Vinterberg faz questão de mostrar que eventualmente as crianças são até muito mimadas pelo Lucas, porque ele vai lá e limpa o bumbum das crianças, né? Ajuda as crianças a fazer as necessidades. A gente sabe que crianças pequenas passam por isso, mas dentro de uma escola é até algo aí que pode ser posto para nós numa chave de questionamento. De qualquer maneira, nós temos entre as crianças uma mocinha chamada Clara. E a constituição da Clara, a escolha da Clara, até da criança que fez o papel de Clara, é bem sintomática pelo Vinterberg. Por quê? A Clara é uma mocinha ali, loirinha, parece, tem uma dimensão assim, digamos, de inocência, de pureza. Ela é uma mocinha ali, uma criancinha que parece assim, completamente transpassada de uma aura de pureza. Mas a questão é que vai se estabelecer
uma grande tensão entre o Lucas e a Clara, a partir do que a Clara diz. Vejam vocês, o Lucas não só é professor da Clara, ou cuidador ali das crianças do jardim da infância, como ele é o melhor amigo do Theo. Vejam o nome do melhor amigo do Lucas, Theo. Ou seja, pode ser o Teodoro, pode ser o Theo mesmo, e Theo, como vocês sabem do latim, remete aí a Deus. Vejam vocês. E a esposa do Lucas, a Agnes, que tem um nome ali diáfano, a transparente à luz, Theo e a Agnes são justamente os pais da Clara. Então, o Lucas frequenta a casa do Theo, o Marcos, que é filho do Lucas, também frequenta, são todos muito amigos, fazem parte dos rituais cervejeiros, de caçadores, né? Uma coisa comum lá na Dinamarca, o grupo masculino dos caçadores, tem até um momento ali de transformação do Marcos, de adolescente para adulto, quando ele recebe seu rifle e vai caçar, e assim por diante. Então vejam, nós temos vários nomes sintomáticos nesse filme do Vinterberg. Nós temos Lucas e Marcos, pai e filho, que são dois nomes de evangelistas. O Lucas, inclusive, vale frisar como evangelista, é um médico que não conviveu com Jesus Cristo e escreve a partir de relatos. E o Marcos, o filho do Lucas, vai sofrer junto com o pai todas as tragédias ali, depois da denúncia de pedofilia terrível ali, que vai recair sobre o Lucas. Vejam vocês. O Theo e a Agnes também têm nomes teófilos, nomes ali religiosos. Mas o que mais vai acontecer é que a religião vai virar uma capa de hipocrisia e a maldade, a partir de um boato, vai ser disseminada como causa dada. E essa cidadezinha pacata da Dinamarca vai virar uma praça de guerra contra aquele que pode ser tido como bode expiatório. Aquele sobre quem todo o ódio esparso, que parece não existir, mas que faz parte da condição humana pela maldade, todo o ódio é ejaculado, eu diria, usaria esse verbo, arremessado como pedras contra o Lucas. Vocês vão ver. E o que acontece? Num determinado momento, a Clara, ela começa a se afeiçoar pelo professor. A câmera é muito singela em mostrar isso. E se nós nos lembrarmos ali da nossa primeira infância, jardim da infância, geralmente os meninos, as meninas se apaixonam por professoras, professores e tudo mais, e isso acaba acontecendo. E o Lucas leva a Clara de mão dada ali para casa. Os pais, o Theo e a Agnes da Clara, confiam muito no Lucas porque se trata do melhor amigo deles. Então o Lucas vai levando a menina para casa e a menina começa a se afeiçoar ao Lucas. Até que num determinado momento, vejam vocês, a Clara, do nada, no meio de uma brincadeira, vai lá e dá um selinho no Lucas, no professor. Ela, por iniciativa dela. Em nenhum momento, é importante frisar, o Lucas tomou alguma liberdade exorbitante e criminosa, e no sentido pedófilo, com a menina. A menina vai lá e o beija. E aí o Vinterberg é genial em trazer essa atenção para uma criança. Por quê? O espectador e a espectadora ficam pensando, será que a Clara é clara mesmo? Ou será que ela é obscura? Será que nós podemos admitir que uma criança já tenha maldade? Ou será que ela só tem inocência? Essas discussões são fundamentais porque um dos pensadores fundantes da modernidade, o Jean-Jacques Rousseau, o filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social, vai falar sobre a natureza benévola de homens e mulheres, mostrando que a sociedade os corrompe. Então, se Rousseau estiver certo, e eu não considero que ele está certo, que ele esteja certo, porque basta olhar para a história humana para ver o ímpeto de medo da liberdade e de maldade e de caráter cativo que muitas pessoas apresentam, mas é importante dizer que se Rousseau estiver certo, ou no meu caso, pensando contra Rousseau, se ele estivesse certo, de fato a Clara seria uma folha de papel em branco, porque ela é uma criança, ela é muito novinha. Como é que ela poderia já estar maculada pelo mal? Como é que ela poderia ali carregar aí dimensões malévolas? Por outro lado, a Clara é um ser humano. Sendo um ser humano, ela não seria passível, mesmo que muito jovem, de desejos? E, vale frisar, quando a Clara vai lá e dá um selinho no Lucas, o Lucas, como professor, é bastante humanista e pedagógico. E fala para ela, olha Clara,
você não pode me dar beijos assim. Na verdade, se você for beijar alguém assim, no máximo você pode fazer isso com o seu papai e com a sua mamãe, com o Theo e com a Agnes, mas não comigo. Eu sou seu amigo, sou seu professor e não tenho qualquer tipo de liberdade para fazer isso com você. Ou seja, o Lucas foi muito importante e ele apresentou para a criança um primeiro veio de frustração na vida da Clara. Imagina, uma menina toda bonitinha ali, uma menina paparicada, benquista por todos, teve o seu primeiro o obstáculo na vida, a sua primeira pedra no caminho, a sua primeira frustração. E esse é o motivo, como todos e todas nós sabemos, de humanização das pessoas. O ego, se não for frustrado por objetos alheios, tem uma tendência narcísica irrefreável. A formação de superego, a formação de contingenciamento dos nossos desejos e percepção de que existem outros seres desejantes e de que nós precisamos entrar em acordo com as pessoas, em diplomacia, para vivermos em sociedade, é fundamental. Ocorre que a Clara pode usar essa primeira frustração numa colocação terrível depois feita na escola, que eu já vou contar para vocês. Vale frisar que depois, na casa ali do Theo e da Agnes, na casa da Clara, o irmão da Clara, como um traquinas, inadvertidamente, vai lá, ele que tá vendo filme pornô lá com o amigo dele no celular, tá vendo vídeo erótico, ele vai lá e mostra pra Clara, vejam vocês, a foto do membro masculino. Uma criança, né? E mostra a foto do membro masculino pra ela. Bom, o que isso pode implicar? Porque a gente pode pensar, será que a Clara, já como criança, tinha alguma dimensão de pecaminosidade? Porque vale frisar que a família do Lucas é protestante, vai até a igreja, assiste ao culto e assim por diante. Né? Dinamarca é um país de protestantes católicos, mas de maioria protestante. Então quando a gente pensa sobre isso, a gente fica pensando, meu Deus, será que a Clara sabia o que era aquilo que estava sendo apresentado para ela? Será que ela sabia? Será que ela tinha alguma percepção? A questão, gente, é a seguinte, e aí começa a tensão radical em A Caça de Thomas Vinterberg. A questão é que a Clara havia sido frustrada nesse seu amor platônico e juvenilíssimo, pré-mirim, pelo professor Lucas. E aí ela vai chegar num determinado momento e dizer que o Lucas é maldoso, é bobão, e vai falar para a diretora, a Grete, a diretora daquele jardim de infâncias, que o Lucas havia apresentado o pipi para ela. Vejam a tensão terrível posta nesse filme. Né? Porque se o Lucas tivesse feito isso, ele era um criminoso, ele seria um pedófilo. Não há quaisquer indicações no filme de que ele tenha feito isso. E eu estou contando esses fatos do filme, essas sequências cênicas do filme para vocês, porque aí a gente fica pensando sempre, meu Deus, será que a Clara quis se vingar do Lucas? Será que ela foi frustrada no seu amor pré-mirim? Depois associou uma dimensão ali do membro masculino mostrado para ela pelo irmão, inadvertidamente. E aí ela fez uma associação e gerou um fator de vingança? Ou ela está falando isso apenas de forma inocente, sem qualquer mácula? Será que a Clara teria consciência das consequências para o Lucas? É muito difícil que a gente imagine que sim. E é por isso que fica tão difícil a situação do Lucas perante todo mundo. Primeiro a partir da escola. O rastilho de pólvora, a faísca vem do jardim da infância e se alastra para a cidade como um todo. De uma hora para outra, aqueles amigos que abraçavam o Lucas, que tomavam cerveja com o Lucas, que vibravam quando o Lucas começou a sair com a Nádia, uma moça ali estrangeira que vai trabalhar na escola lá onde todos trabalham, e começa a sair com o Lucas, todas as pessoas, por causa do boato, por causa da dimensão da colocação dessa criança, não só começam a virar as costas para o Lucas, mas começam a revelar uma natureza vingativa, uma natureza mórbida, uma natureza taliônica, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, que nós não poderíamos imaginar numa vilazinha tão pacata. Vejam, o Marcos não tem mais sossego. Ele é achincalhado. O pai e filho são achincalhados.
A casa, as vidraças da casa do Lucas são apedrejadas. O cachorro do Lucas é morto. A namorada do Lucas começa a dar ouvidos. Vejam, a namorada que achava que o Lucas era viril, ou seja, antes era uma coisa boa, agora começa a achar que ele é um depravado, que ele é um pervertido, que ele pode ser um pedófilo. E o Lucas a expulsa de casa. Se você pensa isso de mim, pensa esse horror de mim, você não vai ficar comigo. A questão é que o Lucas perde emprego. A questão é que ele começa a ser processado, abre-se uma investigação policial. E toda a Seara, e toda a Ciranta, a cidade inteira se volta com o Lucas como bode expiatório. Aliás, gente, parece haver uma lógica ao longo da história humana que professa a dimensão de que deve haver alguém a quem culpar. Parece que quando nós brigamos com alguém, ou quando nós nos sentimos frustrados, quando nós temos várias frustrações na vida, quando elas se acumulam, mas há uma pessoa sobre quem arremessar todo esse grau de ódio e frustração, parece que essa pessoa cai como uma luva para uma mão ali que quer espancar. É uma característica simplesmente terrível dos seres humanos e da história que todos e todas nós construímos. A questão é que o Lucas não dá o braço a torcer. O Lucas, que já queria ficar com o filho, o Lucas estava morando inicialmente com a mãe, mas o filho, o Marcos, tem um apego muito bonito pelo pai. Uma relação de amizade, de amor muito bonita. E ambos ficam ali encarniçados contra essa dimensão. O Marcos, num determinado momento, indignado, vai até a casa do Theo e da Agnes e fala para Clara: Clara, fala que você está mentindo. Ele chega a cuspir na menina e depois toma tapa na cara dos amigos, do pai, é expulso de lá. Mas ainda assim, ele tenta salvaguardar a honestidade, a hombridade do pai. Um dos momentos mais terríveis do filme é quando o Lucas vai até o supermercado para comprar alguma coisa e as pessoas ali já o haviam condenado a priori. Ele é espancado tentando comprar. E aí, no ápice da fúria, no ápice da indignação, ele volta até o supermercado e dá uma cabeçada naquele que o havia expulso. E sabem outra característica de personalidade muito interessante para esse filme? Quando eu assisti a esse filme, já vi esse filme muitas vezes, mas quando eu revi esse ano ainda, a minha irmã estava assistindo a esse filme comigo e ela dizia: poxa, mas esse Lucas é muito pacatão, é muito paradão, ele não se defende veementemente, ele não fala que as pessoas estão mentindo. E isso é interessante, porque eventualmente se o Lucas se defendesse com contumácia, como faríamos nós, cada um de nós, diante de uma barbaridade dessa, as pessoas dariam mais crédito a ele. Como ele tem uma personalidade mais introvertida nesse sentido, parece ali que ele é passível de acusação. Mas isso vai se acumulando. A água vai se acumulando na represa até que ela explode contra a barragem e faz ali uma avalanche. E o Lucas então explode. É o momento, ele é levado pela polícia, ele é processado. Depois, por falta de provas, ele é inocentado. Mas numa cena emblemática, o Lucas, com o nome de um dos evangelistas, irrompe na igreja. Todo mundo ali sentado, toda aquela comunidade que estava prenhe para encontrar o bode expiatório, para crucificar Cristo, para crucificar Judas, para malhar o Judas. Toda a comunidade ali com uma capa de hipocrisia enorme, assistindo ao culto de Natal, cerimônia natalina, ocasião de paz, fraternidade. O Lucas irrompe no meio da igreja. E ele tá sentado ali numa das fileiras e ele fica olhando para trás em direção ao Theo, seu melhor amigo. E no meio do culto, ele vai até o Theo e fala: e aí? E agora? Você vai se desculpar? O que é? Eu vou ser aceito nessa comunidade ou não? Porque é justamente isso. Quer dizer, onde está o oferecimento da outra face? Onde está o amor e a fraternidade cristãos? Como é que fica isso? E o Theo vai lá, e o Lucas vai lá e começa a dar porrada no Theo. Como se ele, por ser o melhor amigo, tivesse que ficar ao lado do Lucas. E perceber que a criança poderia ter várias artimanhas. Pessoal, nós sabemos que como crianças, tudo bem, o caráter idílico acha que as crianças são ali completamente inocentes. Quantas crianças demonstram personalidades ali ásperas, belicosas, agressivas, extremamente mimadas e narcísicas, a depender da relação, claro, que também tiveram com seus pais. Então é importante a gente dizer que esse rastilho de pólvora, essa dimensão de transformar um boato num fato, pode simplesmente matar uma pessoa, acabar com a sua vida social. Percebem, não?
Essa é uma dimensão. Então, A Caça, o título A Caça para esse filme é extremamente polissêmico. Ele traz várias dimensões. O Lucas é a caça, ele foi caçado então, porque todos são caçadores, mas então ele foi caçado, e foi caçado por uma comunidade que se dizia fraterna, que se dizia cristã, frequentadores da igreja. Bom, depois desse episódio, parece que a situação, a barra tá limpa. O Lucas é inocentado, todos voltam a conviver, mas vejam vocês, num determinado momento, a Clara, ela tá à beira da entrada da cozinha, e o piso da cozinha é todo assentado com aqueles azulejos que tem os risquinhos. E como nós nos lembramos do período de criança, a gente não quer pisar nos riscos, as crianças se põem em algumas provas. Como a Clara estava paralisada, e ela não conseguia seguir adiante por não saber onde pisar para não eventualmente riscar, para não eventualmente queimar um risco, o Lucas vai lá, como um amigo novamente, pega a menina no colo e a leva para fora da cozinha, para que ela não fique ali no mar dos riscos. Pois bem, uma das últimas cenas do filme coloca todo mundo numa floresta caçando e alguém, do fundo, sem que a câmera mostre quem é, atira numa árvore em direção ao Lucas, como se alguém dissesse: você foi inocentado, mas ainda é o nosso bode expiatório e ainda é passível de culpa. Então, a indeterminação da culpa para outrem, já que o Lucas sabia que não era culpado, ainda ativa os gatilhos do mal. Como se o ser humano fosse, na sua maldade, um caçador de outrem inequívoco. Todos esses cristãos talvez devessem ouvir a passagem ali de Jesus Cristo em que ele diz: porque olha a palha que está no olho do seu irmão e não vê a que está no teu próprio olho. Não julgues para que não sejas julgado. Isso é muito difícil. As tendências de culpar a outrem pelo nosso próprio fracasso, pela nossa própria frustração, estão ali. Essa maldade rematada numa comunidadezinha da Dinamarca, há algo de errado no reino da Dinamarca, traz ali uma concepção profunda da natureza humana. E como trama literária, como trama narrativa, esse filme é muito bem urdido. Porque da mesma forma que nós não sabemos se a Clara é ou não é inocente, ou seja, da mesma forma que nós não sabemos se a Clara é clara ou obscura, nós não sabemos ao final quem atirou contra o Lucas, de tal maneira que poderia ser qualquer um. Todos à caça de um culpado. Todos à caça de um bode expiatório. Essa foi, pessoal, a resenha do filme A Caça, obra-prima do cineasta dinamarquês Thomas Vinterberg, sobre os meandros mais encarniçados e duros e malévolos da condição humana. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar a tecla Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, das leituras literárias e das aulas ao vivo, considere a possibilidade de se tornar um membro humanista ou uma membro humanista do canal e apoiar financeiramente, segundo sua possibilidade, este projeto YouTúbico de Universidade Aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima resenha de filme. As resenhas de filme acontecem todos os sábados, às 10 horas da manhã. Então até a próxima, gente! E tchau, tchau!